Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. Seja bem-vindo. No programa de hoje nós estamos recebendo o Alexandre Ivanchio, que é CEO da Ivanchio Consulting. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, Patrícia. Obrigada a você por aceitar, seja bem-vindo ao nosso programa. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre por onde começar a solucionar os problemas da sua empresa. Alexandre, como se antecipar e se tornar uma empresa que prevê aí os problemas e não que vive apagando incêndio, que vive gerenciando crise? Essa é uma questão muito importante, Patrícia, e está muito presente na realidade de qualquer empresa, né? Sim. Todos nós vivemos uma dinâmica muito corrida, muito louca, às vezes, de atender uma série de demandas, uma série de circunstâncias, e às vezes deixamos de olhar para aquilo que acontece no nosso dia a dia como algo que é parte já do nosso cotidiano, que são os nossos processos. Sim. Seja uma empresa que produz um determinado bem ou que presta um serviço, tudo isso é fruto de algum processo de trabalho, no qual a gente tem uma série de variáveis que vão exercer alguma influência no que nós vamos fazendo para gerar um determinado resultado. Seja o produto que nós vendemos para o mercado, seja o serviço que nós prestamos. E quando a gente fala em se antecipar a crises, é olhar com mais cuidado para aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, nos nossos processos, entender quais são as características ou os fatores que influenciam esses nossos processos e identificar pontos de fragilidade nesse processo que precisam ser trabalhados, para que eles não se constituam em desperdícios de recursos, de tempo, de materiais, que vão se constituir posteriormente em problemas crônicos. Então, uma questão muito importante para a gente se antecipar às crises é olhar para o nosso dia a dia com um olhar crítico muito aguçado, muito refinado, para entender muito bem o que está acontecendo. E como identificar essas fragilidades, como verificar esses problemas? Quais os métodos utilizar para isso? Muito bem. Uma questão muito importante vem dos nossos indicadores de desempenho. Aquilo que nós costumamos medir no desempenho dos nossos processos é o que é importante de observar. Então, quando algum indicador de desempenho vem se mostrando insatisfatório, com uma performance abaixo daquela que é a desejada, isso vai mostrando para nós que ali há uma oportunidade de fazer uma investigação e entender o que está provocando uma perda de desempenho no nosso processo. E a partir dessa visão, a gente desenvolver uma linha de raciocínio, uma abordagem estruturada para entender qual é a característica que está influenciando naquele resultado e que vai se constituir nas causas de um problema que precisam ser tratadas. Perfeito. Um dos métodos utilizados é o DMAIC. Como aplicá-lo e o que significa esse método? O DMAIC é o método de trabalho do Lean Six Sigma, que é uma estratégia de gestão que nós aplicamos em empresas de diferentes setores, de diferentes portes, para resolver problemas nas operações, nos processos e melhorar a lucratividade dos negócios. Perfeito. E o DMAIC ele se constitui numa série de etapas em que a gente faz a abordagem dos nossos processos do dia a dia, seguindo uma estrutura muito bem disciplinada e com uma fundamentação quantitativa muito forte, em que cada etapa tem um objetivo específico. Para que primeiramente a gente consiga definir com muita clareza qual é o problema que precisa ser resolvido, porque muitas vezes as pessoas misturam problema com o que é possível causa ou o que seria uma eventual solução. Aí nós precisamos levantar dados que demonstrem o comportamento desse problema ao longo do tempo, numa visão quantitativa, para que a gente atribua uma meta que vai ser buscada ao longo de um projeto de melhoria. Com certeza. E em seguida a gente precisa ir mais a fundo, sair de um nível superficial, quando a gente olha apenas para os sintomas, para as consequências do problema, e ir para um nível mais específico, quando a gente trabalha numa estratificação ou uma decomposição do problema em partes menores, para definir onde a gente vai focar a nossa energia. A ideia aqui é nós concentrarmos energia onde a gente vai gerar o melhor resultado a partir do nosso esforço. Certo. Ao longo da aplicação desse método, a gente chega numa fase muito importante, já no meio do DMAIC, na fase do analyze, de analisar, quando a gente vai estudar a fundo o processo gerador do problema,
a fim de que a gente determine, com base em fatos e dados, quais são as reais causas que provocam aquele problema, a fim de que no Improve, que é a etapa seguinte, nós pensemos, estruturemos e coloquemos em prática soluções efetivas para eliminar as causas que geram o problema. E aí a gente possa observar resultados de melhoria de desempenho nos indicadores do nosso processo. Porém, uma questão muito importante aqui, Patrícia, assim, quando a gente chega num resultado de atingir uma meta, de melhorar um desempenho, isso não é suficiente para a gente dizer que a gente resolveu efetivamente um problema e melhorou o nosso processo. Nós precisamos dar sustentabilidade para esse resultado. Sim. Então, o método tem uma etapa fundamental ao final dele, que é a etapa do controle, onde nós precisamos criar mecanismos para consolidar as melhorias que foram implementadas e fazer um monitoramento desse processo ao longo do tempo, garantindo que uma iniciativa de melhoria como essa vai gerar resultados de longo prazo para a empresa. Perfeito. E Alexandre, qual o profissional responsável por verificar, analisar esse problema e aplicar as soluções? O profissional que tradicionalmente trabalha com essa abordagem, ele recebe uma titulação, um nome de mercado, são os belts, né? Nós temos os black belts, os green belts, os profissionais que são graduados nessa estratégia, nesse método, para aplicá-lo na melhoria de processos, na resolução dos problemas mais complexos dentro da organização. Esses profissionais, Patrícia, eles passam sempre por um processo de formação muito robusto, com muita estruturação em termos metodológicos, de ferramentas para análise e tomada de decisão, e desenvolvem habilidades muito importantes de condução de equipes multidisciplinares, capacidade para resolução de problemas complexos, pensamento crítico, tudo voltado a gerar o melhor resultado para o dia a dia da organização, com foco em agregar valor para o cliente, para o mercado e aumentar a lucratividade do negócio. Correto. E para aqueles empresários que estão nos assistindo, os que estão começando, ou mesmo que já têm uma empresa consolidada, mas de repente a organização não está tão organizada assim, você oferece consultoria? Como que você auxilia nessa área do empresário? Nós auxiliamos as empresas com uma estrutura muito personalizada para cada realidade, para cada empresa, Patrícia. Primeiramente, a gente precisa entender muito bem o cenário da organização, porque cada empresa tem a sua característica, tem a sua história, tem as suas particularidades, e a gente desenvolve um programa de desenvolvimento de pessoas, de qualificação de profissionais e de execução de projetos de melhoria de acordo com a realidade daquela empresa. E a gente leva para a empresa o conhecimento metodológico, estratégico, instrumental, para que profissionais de diferentes níveis dentro daquela organização sejam capacitados a desenvolver projetos de melhoria, projetos para resolução de problemas, que vão ser executados com o nosso acompanhamento. Então a gente trabalha um programa muito forte de mentoria dos profissionais para que eles não apenas tenham um conhecimento teórico, mas efetivamente apliquem isso na prática para resolver de forma efetiva os problemas que eles encontram nas empresas. E esse acompanhamento é muito importante, né, para que o profissional seja muito bem amparado e se sinta seguro na aplicação de uma estratégia nova, de novas ferramentas, para que ele seja também estimulado na sua forma de pensar. Correto. E que ele saia daquela análise muitas vezes superficial e vá mais a fundo. Ao longo de todo esse processo, a gente vai trabalhando com algumas entregas em termos de desempenho, de desenvolvimento de projetos com muita clareza, com muita consistência, para que ao final desses projetos, esses profissionais sejam reconhecidos, obtendo a certificação como um Green Belt ou como um Black Belt, que é uma certificação que valoriza a carreira do profissional, mas que precisa ser conquistada. Sim. Conquistada por meio de uma correta aplicação de método e com resultados significativos para a empresa. Então é dessa forma que a gente ajuda as empresas a levar método, estratégia, ferramentas para análise e solução de problemas, desenvolvendo os profissionais, a equipe que já atua naquela empresa,
para gerar o melhor resultado. Correto. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações. Eu que agradeço, Patrícia, pelo convite e pela oportunidade de conversar aqui contigo. Obrigada. Obrigada a você. Se gostou da nossa entrevista, curta e siga o nosso canal para ver outras entrevistas como essa. Tchau, tchau. Até a próxima.